Mas antes, eu quero trazer um perfil aqui que é do cardeal Joseph Zen. Ele que tem muitas polêmicas em torno do seu nome. Temos até uma matéria que foi postada no nosso portal, comandado aqui pelo Vitor Lúcio, que traz a seguinte manchete: olha, conhecido pela oposição ao Partido Comunista Chinês, Leão de Hong Kong chega ao Vaticano. Que história é essa, Vitor Lúcio? Leão de Hong Kong. Esse cardeal, ele não vai entrar na seleção daqueles que podem ser votados como Papa. Ele não vota, ele já passou da idade, ele está com mais de 90 anos, mas ele é muito influente, já foi um crítico do Papa Francisco em alguns pontos. Ele já esteve até preso por um curto período por ter incentivado ou apoiado revolucionários que estavam no movimento pró-democracia contra o Partido Comunista Chinês. É um cardeal conhecido por ter falas muito firmes, conservadoras, ser contra alguns tipos de elasticidades no que tange a tradição e tudo mais. E ele é ouvido, ele tem presença, e acredito que algum poder de influência ele terá e chegou para dar o seu recado. Será ouvido, terá oportunidade de conversar durante essas congregações. Queria também ouvir dos senhores como é que fica a presença de um cardeal como ele aqui, né? Ele tem esse apelido de Leão de Hong Kong por essa luta que ele exerceu lá na China. Tem toda essa esfera em volta dele, até um pouco misteriosa, né? Quem é esse cardeal? E a chegada nele causa um alvoroço. Ele é salesiano, né? O cardeal Zen, ele é da congregação dos salesianos de Dom Bosco e já conta com 93 anos. A presença dele nas congregações gerais é prevista, é permitida, outros cardeais mais velhos também estão. E é interessante que esses cardeais mais velhos estão fazendo o uso da palavra e estão causando, assim, digamos assim, eu não diria um alvoroço, mas estão sacudindo a poeira ali dentro do contexto das congregações gerais. Eu colocaria ao lado do cardeal Zen o cardeal Camilo Ruini. Um cardeal Ruini que foi vigário da Diocese de Roma, foi presidente da Conferência Episcopal Italiana, também fez uso da palavra, mas o cardeal Zen mais ainda. Ele falou por 15 minutos. O previsto para os cardeais tomarem a palavra, as intervenções, era ali em torno de 5 minutos, porque são muitos, então, para que a coisa pudesse andar. E ele falou ininterruptamente, ninguém teve coragem de cortar o microfone dele. O cardeal Ré, que está presidindo as congregações, tem esse poder de cortar o microfone nas falas, né? Até para poder coordenar ali o trabalho. Não é nenhum desrespeito nem nada, é algo previsto, comum ali. E, no entanto, o cardeal Ré deixou que ele falasse por 15 minutos e ele foi muito contundente. Inclusive ele voltou nesse assunto do pacto. Ele é o mais velho Santa Sé. Eu acho que tem um que é mais velho. O próprio cardeal Ruini, salvo engano da minha parte, é mais velho que ele, é um ano mais velho que ele ainda. Mas a grande polêmica foi esse acordo com o Partido Comunista. De 2018, né? Acredito que o nó da coisa aí do cardeal Zen com o Papa Francisco e com o cardeal Parolin. Porque o Papa Francisco já não está mais aqui, mas quando um cardeal toma a palavra e ataca esse acordo, né? Então ele está atacando, de certa forma, o próprio posicionamento do cardeal Parolin. Ele, nessa fala, né, eu li uma reportagem da mídia espanhola no dia de hoje, né? Então se dizia o seguinte, que ele, ao fazer essa intervenção, ele critica esse acordo e qual é o grande ponto dele? Esse acordo não é conhecido. Ele disse assim, por que esse acordo não está publicado no site do Vaticano? Por que os termos deste acordo não são conhecidos nem pelos bispos, nem pelos cardeais? O que foi colocado nesse acordo? E isso ele não disse hoje na congregação, mas ele disse em uma entrevista na época do acordo, em 2018. Eu estava revisitando essa entrevista dele hoje e ele usa palavras fortes, ele chama esse acordo de o Pacto de Judas. E é duro assim o que ele fala. Agora, mas por que ele fala isso? Ele não está falando
a partir de uma visão técnica, de uma visão diplomática. Ele está falando a partir da visão de um bispo católico que sofreu na pele o que é a perseguição religiosa num país totalmente avesso à liberdade da igreja. Então, ele se insurge contra isso, pensando naquilo que ele assistiu. Ele tem lugar de fala. Desde criança, seria o lugar de fala, né? Eu diria que o problema desse acordo, óbvio, o fato de não ser conhecidos os termos, mas é que temos que entender que em China existe uma igreja oficial que é nomeada e aprovada pelo governo e, portanto, subserviente do governo, e existe uma igreja da resistência que quer ser fiel ao Papa, que é independente. Quando você faz um acordo nesses termos, parece realmente uma traição ou uma espécie de abandono da igreja, que é resistente, que sofreu precisamente a maior parte das perseguições e tudo isso.